Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus e hoje nós estaremos terminando o capítulo 11 de Lucas, começando, portanto, do verso número 37. E diz o seguinte: E estando ele ainda ali falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavava antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmolas do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã e da arruda, e de toda a hortaliça desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isto, também a nós nos afronta. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e impediste os que entravam. E dizendo-lhe isso, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem de sua boca alguma coisa para o acusarem. Termino no versículo 1 do capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Muito bem, queridos irmãos, este texto está diante de nós. No encontro de Jesus com alguém, nós vemos aqui que o começo desta história é de um fariseu que convidou a Jesus para comer na sua casa. E é interessante o texto que diz que Jesus aceitou o seu convite, entrou em sua casa, sentou-se à mesa a comer. E ele, o fariseu, notou algo que nos parece, pelo conhecimento da Bíblia do Novo Testamento, que era óbvio. O costume de se lavar, né, quando entrava numa casa, principalmente quando se ia comer. E ele, nada mais pelo texto bíblico, notou isso e ficou um pouco admirado com esta realidade. Mas eu entendo pelas palavras de Jesus que sua atitude foi proposital. Foi proposital para trazer uma mensagem àquele homem, para trazer uma mensagem àqueles que estavam juntos ali, que eram com o mesmo sentimento, uma mesma realidade de vida do que aquele que o convidara para jantar. Ou seja, eram fariseus, eram doutores da lei, eram pessoas que gozavam do prestígio religioso da sociedade judaica da época. Eram pessoas que eram vistas como santas, que prezavam na sua estética por tudo aquilo que eles faziam. Pessoas que, como nós aprendemos em outros textos bíblicos, jejuavam e mostravam no seu rosto sofrimento, mostrando uma vida de piedade, de jejum, enfim, de serviço a Deus, de amor às coisas de Deus. Uma aparência que nós podíamos dizer de justiça, de santidade, de perfeição e de espiritualidade.
No entanto, Jesus, logo assim que causou esta reação naquele fariseu, ele levanta a sua voz e começa a falar. Falar de uma realidade na vida deles. Colocar para fora, expor a realidade daqueles homens. Aleluia. Assim que meu coração me levou agora ao texto de Paulo sobre as profecias, explicando que quando Deus usa alguém em profecia, o segredo do homem é revelado. E ali estava Jesus revelando o segredo, porque a palavra diz que Jesus a todos conhecia, ele conhecia o que estava em seus corações. E Jesus então aproveitou a oportunidade para pregar para eles. Irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus pregada, com autoridade, revelando aonde nós estamos pecando e errando, é uma grande oportunidade de arrependimento. A questão sempre será se os corações daqueles que escutam a mensagem estão ainda dispostos a serem obedientes, a se humilharem, porque verdadeiramente encontram-se em posição de privilégio do lado de fora, mas em uma condição terrível do lado de dentro. E foi isso que Jesus expôs. Ele disse, olha, vocês limpam o coração, o exterior do copo, mas o vosso interior, o vosso coração está cheio de maldade. E ele logo pergunta, louco, vocês não sabem que quem criou o exterior também criou o interior? Ou seja, Deus conhece, Deus não vê só o nosso exterior. Há pessoas que vão para o outro extremo e dizem, olha, Deus só vê o coração. Não, não é verdade. Isso não é verdade pela palavra de Deus. E aqui mesmo Jesus diz, olha, fazer uma e não deixa as outras. Jesus olha tudo, até porque aquilo que é de fora deve expressar o que é uma realidade de um coração. Um coração santo deve ter uma aparência de santidade. Mas aqui havia um grupo de pessoas que eram de liderança espiritual, que o povo tinha em reverência, em pessoas que contactavam com Deus, que ensinavam a palavra de Deus, que eram basicamente a ligação deles para com Deus, intermediadores para com Deus. É muito forte essa posição. É muito grande. Aleluia. Mas Jesus agora ali os confronta e diz, vocês de fora estão bonitos, mas o vosso coração está cheio de maldade, né? E ele expõe aqui aquilo que eles estão procurando na estética, no entanto, no seu coração, as palavras que eu marquei aqui, chave, eles desprezam o juízo e o amor de Deus. Enquanto por fora há um zelo pela aparência, querendo o respeito das pessoas, querendo a honra das pessoas, querendo o reconhecimento espiritual das pessoas, há um desprezo de coração pelo juízo e pelo amor de Deus. E quando nós falamos do juízo de Deus, devemos lembrar que Jesus, que Deus vai julgar a nossa realidade interior, aleluia. Não importa se um líder, desde o mais humilde, desde o mais servidor na igreja, até um grande líder de uma igreja ou até de uma denominação. Diante de Deus, o Senhor olha a realidade do interior dos nossos corações. Está patente diante de Deus. E nós, é a verdade, conhecemos, pelo menos em parte, quando não estamos bem com Deus. E mantemos uma aparência, mas a essência sabemos. E aqui, o que eu vejo da realidade do homem é que muitas vezes, quando nós vivemos situações como essa, que fechamos o nosso coração, seguimos adiante, nos ocupamos nas coisas de Deus, nos ocupamos na liderança, mesmo que o nosso coração esteja maldoso, ou que tenhamos determinada dificuldade, ou até vivendo em um certo pecado, a vida continua e a posição muitas vezes cega para uma
verdade como essa, mas eis aqui a verdade e a vida. Jesus Cristo falando para eles, Deus vê o vosso coração e vocês estão desprezando o juízo de Deus. Em outras palavras, vocês não estão entendendo, não estão se lembrando que vocês vão a juízo diante de Deus. Não despreze o juízo de Deus, porque Ele julgará a realidade do vosso coração, porque em verdade as atitudes dele, algumas é para mostrar o bem, algumas é para mostrar piedade, mas a palavra nos esclarece que o mal que nós temos no coração vai sair e você vai encontrar isso aqui. Ele diz mesmo dos ensinadores, né? Ele diz, vocês estão colocando cargas sobre os homens que nem vocês não colocam nem um dedinho sobre ela, ou seja, enganando a eles. No capítulo 12, versículo 1, veja, Jesus usa uma palavra interessante, acautelai-vos. É a recomendação agora para aquela multidão que cercou perto de Jesus. Depois que Jesus falou esta verdade àquela liderança, as pessoas se aproximando de Jesus, ele começou a falar diretamente aos seus discípulos e aquelas pessoas escutando, ele disse, acautelai-vos, primeiramente do fermento, que era símbolo do pecado, dos fariseus, que é a hipocrisia. E por que nós devemos nos acautelar? Por que isto é tão maligno? Por que isto é tão perigoso? No versículo 52, Jesus diz a eles, doutores da lei, vocês mesmos não entram, olha, vocês tiraram a chave da ciência, ou seja, do conhecimento, da sabedoria, e vocês mesmos não entram e impedem aos que entram. E eu termino este pensamento neste dia com isso. Este é o problema. A porta da salvação é única. O caminho da verdade é único. O caminho da mentira não é único. Você pode entender hoje nisso tão claramente, simples. O budismo é um caminho mentiroso. A nova era é um caminho mentiroso. O ateísmo é um caminho mentiroso. Ou seja, eu poderia nomear talvez 2.000 diferentes nomenclaturas de caminho de pessoas que estão trilhando a eles, mesmo dentro do meio evangélico, que não são o caminho da salvação. Eu sei que isso para nós é difícil de entender, porque queremos o maior número possível de pessoas. Mas Jesus mesmo quem disse que quando Jesus voltasse seria uma realidade semelhante à da arca. E ainda que a pregação de Noé foi feita para toda aquela geração, somente 8 pessoas entraram naquela arca. Claro, não estou dizendo que o número será tão pequeno, com certeza não. No entanto, eu estou querendo dizer que há um caminho único que a palavra de Deus diz que a porta é estreita. E o caminho ele é apertado e ele é único. E estes fariseus e doutores da lei estavam detendo, nem eles estavam entrando, detendo a chave da ciência, do conhecimento de Deus, nem eles estavam entrando, mas sobretudo estavam impedindo que outras pessoas entrassem. E é isso que o engano faz. Aleluias! Por isso o Senhor Jesus diz, acautelai-vos. É tempo de nós ainda abrirmos a nossa boca, acreditem ou não, mas para dizer àqueles que estão ao nosso lado, ao nosso derredor, você está enganado, este caminho não te levará à salvação, não te leva a Deus. Mesmo em enganos dentro da nossa religião, dentro da nossa denominação, que ainda seja. Essa era a realidade de Israel no tempo de Jesus, com aqueles que eram a liderança do tempo de Jesus, do judaísmo. Aqueles homens estavam vivendo uma face dupla, uma cara para fora, mas uma realidade de coração diferente. Jesus expôs e depois disse a este povo, te acautelem, tomem cuidado, saia dessa, aleluia, não sejam enganados, voltem para a palavra, busquem a face do Senhor, digo eu agora para nós, para que nós encontremos e permaneçamos na verdade e possamos ser usados para alertar outros. Que Deus ricamente abençoe a sua vida neste dia. Levemos esta palavra, acautelai-vos, por quê? Porque, irmãos, ninguém pode dizer eu não serei enganado, eu nunca vou cair numa armadilha de alguém espiritualmente, etc. Irmãos, somos loucos se dissermos.
Sempre pensamos assim, mas se não nos armarmos com a palavra e na presença e dependência do Espírito de Deus, muitos que antes pensavam que jamais cairiam, hoje estão de tudo apartados da presença do Senhor e deste caminho da salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos humildemente permanecer em sua presença e na sua palavra e acautelar dos mestres, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos profetas e de toda a falsidade que tem se levantado, para que nós permaneçamos firmes neste caminho. Amém.